Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. Então nós precisamos que a nossa fidelidade a Deus seja até o fim. Até a morte nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Trabalhar com fidelidade, ser obediente ao Senhor. Mas eu estou aqui hoje para falar sobre os 144 mil do Apocalipse. Diz o seguinte, o grupo Testemunho de Jeová. Está aqui no livro A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová, escrito pelos ex-anciãos Círio de Farias Miranda e William do Vale Gadelha. Ele diz aqui o seguinte, a página 210. Os 144 mil. Evidentemente, em várias de suas publicações, a sociedade afirma que várias passagens das escrituras gregas se aplicam exclusivamente aos 144 mil mencionados na Revelação, ou seja, no Apocalipse. Ela diz, por exemplo, que apenas os 144 mil reinarão com Cristo no céu. Já que é preciso fundamento bíblico para isso, podemos considerar os dois únicos textos da Bíblia em que se mencionam os 144 mil, é o que eu vou ler aqui. Então, eu não conheço outro grupo religioso que afirme que o céu conterá apenas 144 mil servos de Deus, 144 mil crentes. É isso que nós vamos analisar aqui. E vamos começar lendo as passagens bíblicas que falam desse assunto. Apocalipse 3, Apocalipse 7, no versículo 4. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esta é uma passagem bíblica. E também Apocalipse 14, versos 1 e 4. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte, Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. Mas, em Apocalipse 7, verso 9, nós temos o seguinte. Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Então, nós temos aí essas três passagens que nós vamos agora analisar para saber se de fato no céu estarão apenas 144 mil, e como diz a Testemunha de Jeová, que são o canal de Deus, e somente quem estiver nessa sociedade tem salvação. Lá, esses 144 mil são os ungidos da Testemunha de Jeová. Nós vamos examinar, primeiramente, o seguinte. Apocalipse 7 diz o seguinte, que esses 144 mil são servos do nosso Deus. Toda a igreja de Cristo pode receber, então, esse título. Todos nós que somos igreja de Cristo, pela fé no Senhor Jesus, somos servos do nosso Deus. Então nós podemos ver aqui que
esse número pode ser uma simbologia, um número figurativo que representa toda a igreja de Cristo. Isso é uma das hipóteses. Pois bem, aqui diz que são de todas as tribos dos filhos de Israel. E em Apocalipse 14, diz o seguinte, que esses 144 mil são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Então são homens. Então está aí a primeira incongruência, porque esses 144 mil são homens e virgens, homens que não se casaram, que não se contaminaram com mulheres. Então no céu não entra mulheres, não entra crianças, não entra pessoas casadas, que se casaram, pessoas santas, casal que aceitaram Jesus, que foram salvos, não vão ficar no céu. Por quê? Deus estaria fazendo uma justiça discriminatória. E justiça discriminatória não é justiça. Portanto, nós vemos aí a primeira impossibilidade de só 144 mil estarem no céu. Mas vamos ver mais o seguinte. Aqui diz no Apocalipse 7 que são de todas as tribos dos filhos de Israel. A multidão, que é vista no versículo 9, diz que é de todas as nações e tribos e povos e línguas que estão. E aqui em Apocalipse 7 é uma grande multidão que não se pode contar. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, diante do trono, do céu, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Então uma grande multidão que não se pode contar, não pode significar 144 mil que se pode contar. Então veja aí a impossibilidade de nós aceitarmos essa literalidade, essa prática, esse ensino das testemunhas de Jeová, que dizem que apenas 144 mil que ficam no céu, o restante não vão para o céu, mas para um paraíso terrestre. Por isso, meus amados, nós queremos adiantar mais algumas coisas a respeito desse assunto. Porque, evidentemente, nós reconhecemos que o livro do Apocalipse, ou a Revelação, como é conhecida, ele tem muitas figuras, muitas metáforas, e é um livro de difícil interpretação. Mas nós precisamos ter algum roteiro, nós precisamos ter, dentro do que está escrito, trabalharmos em cima dessas hipóteses e do que está escrito. Aqui diz que, na visão do apóstolo, ele viu uma grande multidão. E diz que aqueles assinalados são apenas 144 mil. Nós vamos então para o próximo bloco, tentarmos então abrir um caminho nessa interpretação e procurarmos a luz para que possamos então ter a exata dimensão do que está escrito a respeito dos 144 mil. Glória a Deus. Os 144 mil do Apocalipse. No meu site está um artigo com esse título. Exatamente, os 144 mil do Apocalipse. Com várias considerações. Mas vamos ler aqui alguns comentários que eu colhi. Apocalipse 7, versículo 4. Os 144 mil são descritos como servos de Deus, provenientes das tribos dos filhos de Israel. Deus assinará ou marcará as suas testas para indicar a sua consagração a Deus e que pertencem a Ele. Talvez sejam os primeiros convertidos de uma grande colheita de almas ganhas para Deus, dentre todas as nações e tribos e povos e línguas durante a tribulação. Fonte, Bíblia de Estudo Pentecostal. Apocalipse 7:9, aquele que fala da grande multidão. João descreve uma cena no céu, uma grande multidão de pessoas provenientes de todas as nações
que foram salvos mediante a fé em Cristo, estarão com Deus, livres de dor e tristeza. Essa multidão salva pelo sangue do Cordeiro deve ser os santos da tribulação, pois João declara que vieram da grande tribulação. Ora, só aqueles que foram salvos durante a grande tribulação constituído uma grande multidão, só esses. E a Bíblia não diz, já vou dizer de pronto, quando fala aqui sobre os 144 mil, não fala que só esses estarão no céu. Diz que eles foram assinalados, 144 mil dos filhos de todas as tribos dos filhos de Israel. Não diz que só esses estão. A Bíblia, na verdade, diz que além desses, há uma grande multidão. Vamos ver mais. Apocalipse 14. O capítulo 14 começa descrevendo uma cena de 144 mil crentes proeminentes que aparecem no céu perto do Cordeiro. Certamente representam os mais consagrados e fiéis do povo de Deus, de todos os tempos, que desfrutam de graça e posição especiais no céu. A cifra 144 mil não significa que o número destes é restrito a esse total. Qualquer crente pode passar a pertencer a esse grupo, mediante a fé, o amor e o serviço devotado a Deus. Também Bíblia de Estudo Pentecostal. Outro comentário aqui, o novo comentário da Bíblia, edições Vida Nova. Os 144 mil de cada tribo dos filhos de Israel, Apocalipse 7, verso 4, simbolizam a igreja toda no fim dos tempos. Isto é deduzido de 7,3. Pois os servos do nosso Deus, na dispensação cristã, só pode ser a igreja. Outro sim, desde que as tribulações dos últimos dias são universais, toda a companhia do povo de Deus carece de sua proteção, não simplesmente uma seção deles. Uma multidão, em Apocalipse 7,9. O comentário é que a igreja é vista triunfante no céu. Essa grande multidão diante do trono de Deus é exatamente a igreja triunfante. Isso é um dos comentários. Mas eu gostaria de fazer mais algumas considerações bem objetivas. Vamos aqui. Como eu falei, a Bíblia não diz que somente 144 mil. Ela diz que esses são servos especiais que são assinalados, são selados. E são os que não se contaminaram com mulheres. Então, não quer dizer que só esses entram no céu. Diz que vieram da grande tribulação. Nós podemos até aceitar a literalidade dos 144 mil, mas temos que aceitar também a literalidade, a tradução literal, a hermenêutica com essa hipótese de que também tem lá 144 mil que são assinalados, que aqueles que não se contaminaram com mulheres. Mas é muito óbvio e lógico que aceitemos a interpretação literal dos 144 mil, mas que aceitemos também a interpretação literal da grande multidão. É claro. Outra coisa, Jesus prometeu o seguinte, João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus voltará para levar a sua igreja. Só 144 mil Jesus vai levar? O céu já estaria lotado, fechado para balanço, não há vagas. Jesus não levou em consideração isso. Pode ser 1 bilhão de pessoas. Jesus virá para levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão assim mesmo transformados, e mortos e vivos, mortos ressuscitados
e vivos transformados subirão para o encontro com o Senhor Jesus nos ares e ficarão com o Senhor Jesus para todo sempre. E isso é o que diz a Bíblia. Então não podemos levar em conta que Jesus vai levar apenas 144 mil. Não é toda a igreja quando eu for, porque Jesus quer que todos estejam com ele. E isso é dito em mais de uma passagem bíblica a respeito da vinda do Senhor Jesus e das palavras do Senhor Jesus. E nós vimos que tanto Apocalipse 7, versículo 4, como Apocalipse 7, versículo 9, há referências a salvos de todas as tribos e nações. Então, não é de apenas um grupo. E muito menos esse grupo representa uma sociedade, representa a sociedade toda em vigia. Eles dizem que somente eles, como sociedade criada por Deus, somente os que estiverem nessa sociedade é que irão para o céu. Então, é essa a minha explanação, o meu entendimento a respeito dos 144 mil do Apocalipse, mas que é uma passagem para reflexão. Aqueles que desejam se aprofundar mais na palavra de Deus, principalmente nessa passagem bíblica, devem meditar bastante, ler bastante e tirar as suas conclusões. Fique com o Senhor Jesus e até a próxima.